Ter uma rotina pode salvar a sua vida. Não só pode, como vai salvar a sua vida. Eu posso falar por experiência própria que uma rotina organizada me ajudou muito a analisar melhores os meus objetivos, analisar melhor a minha qualidade de vida, o que eu tenho que melhorar, o que eu devo fazer para melhorar e por aí em diante. Então, qual que é, afinal, a importância de ter uma rotina e como a gente pode organizar uma rotina de uma forma que ela fique adaptada à nossa realidade, porque a realidade de cada indivíduo é diferente, né? Eu não posso falar que a mesma rotina que funciona para mim vai funcionar para você com 100% de certeza. Isso é impossível de se afirmar. Uma primeira dica que eu posso dar, que me ajudou muito a montar uma rotina, lembrando que eu não sou uma pessoa tão bem organizada quanto gostaria de ser, foi não definir horários exatos para tal coisa. Muitos desses vídeos de rotina que a gente vê pela internet, nós vemos pessoas que colocam lá no título 5 horas da manhã e já estão tomando seu primeiro banho, e 5 e meia da manhã já estão tomando seu café, e 6 horas já correram 5 quilômetros, e enfim, eu não sou particularmente a favor desse tipo de coisa, porque me explica como que uma pessoa que trabalha no varejo hoje no Brasil, uma pessoa que trabalha na indústria, que trabalha até de madrugada, vai conseguir chegar 5 horas da manhã numa academia. É impossível. Então, se você vai dormir meia-noite, você precisa de pelo menos 8 horas de sono. O acordar cedo, que é o primeiro tópico em que eu coloco na minha rotina, é sempre o acordar cedo disponível para mim naquele dia. Eu nunca defino um horário. Um exemplo, vou acordar às 7 horas da manhã, vou acordar às 6 horas da manhã. Não, eu não defino isso. Eu tenho as minhas metas pessoais, que é acordar às 5 horas da manhã todos os dias, mas nem sempre isso é possível. Então, eu sempre coloco lá no tópico, acordar cedo e duas aspas logo em seguida. O que são esses dois parênteses, né? Esse espaço vazio. É um espaço em que eu vou colocar o horário em que eu acordei. Ou seja, se eu acordei entre 5 horas da manhã até 8 horas da manhã, para mim já é cedo. Agora, se eu passei desse horário, eu já não acordei cedo. Já é uma coisa que eu não vou listar na minha rotina. Não vou dar o check-in nela. Por quê? Porque eu não o fiz. Eu não pratiquei o hábito que eu quero praticar. Outra coisa que eu acho importantíssimo você colocar na sua rotina é sempre o hábito de arrumar a cama. Lembrando que eu sigo sempre o mesmo molde. Coloco lá, arrumar a cama, dois parênteses e no final um espaço para o check-in. Arrumar a cama não é apenas deixar a cama preparada para você dormir de novo. Arrumar a cama está em um hábito que pode reiniciar o seu cérebro. É um hábito que a gente pode criar de organização. Tudo que é organizado a gente consegue fazer melhor. Um quarto mais organizado, a gente vai conseguir estudar melhor, vai conseguir fazer as coisas melhores, vai conseguir descansar melhor. Isso é fato. Isso é uma coisa importantíssima da gente lembrar que tudo que a gente puder fazer e que a gente conseguir organizar, nós devemos, porque no caso de arrumar a cama, quando você entra no seu quarto e você vê que a sua cama já está arrumada e a sua escrivaninha também já está mais ou menos ali no jeito, você vai sentar e vai estudar com muito mais prazer e, além de muito mais prazer, com muito mais dedicação, porque não há distrações para você ali naquele ambiente. Outra coisa que eu acho também muito importante de você listar é o exercício de manter um hábito de leitura, um hábito de treino, um hábito de estudos, ainda que por pouco tempo. E como que eu organizo isso? Se eu não tenho um horário na minha rotina para poder colocar e listar quais que vão ser as horas de cada coisa, eu posso fazer o seguinte, que é o que eu faço, coloco lá um mínimo de 15 minutos de leitura. É um tempo que eu achei agradável para mim, eu nunca leio apenas 15 minutos, porque quando a gente começa a ler a gente vai muito longe, e então coloco um parênteses maior. Eu não vou colocar horário, porque eu não preciso de uma hora exata, não preciso saber o horário que eu comecei a ler, que eu vou terminar a ler, enfim, eu coloco apenas o título do livro e a página que eu parei. Porque assim eu não preciso, eu economizo com marcadores de página, posso sempre abrir meu caderninho de rotina e ver qual página que eu parei. E
no final, o check-in como de praxe. Assim como o treino do exercício físico. Eu sempre gosto de colocar lá 1 hora de exercício físico ou cardiovascular, né, de academia ou exercício cardiovascular, enfim. Aí depende da rotina também de cada pessoa e dos gostos de cada pessoa. E eu sempre coloco lá para que em 1 hora, um mínimo de 1 hora, eu faça um desses exercícios. Por que 1 hora? Porque é um tempo necessário para que o seu corpo comece a se acostumar, comece a criar o hábito e comece a dar realmente o que você está buscando ali no seu treino diário, que é o que? A melhoria física, a melhoria mental e a melhoria espiritual da coisa também, né? De podemos dizer assim. Pelo menos para mim funciona. Listado essas coisas que eu acho boas, né, para qualquer pessoa que vai montar a sua, a sua agenda pessoal, né, o hábito de agenda, eu tenho que mostrar para vocês como que eu organizo, porque é muito fácil falar. Eu sou uma pessoa que eu tenho realmente muita dificuldade de organizar a minha agenda, de organizar o meu dia. E o fato de eu estar aqui, de eu estar com este caderno nas minhas mãos, que eu vou mostrar para vocês, o fato de eu ter uma agenda tem ajudado a me organizar milhões de vezes, mais do que antes eu era organizado. Então, existem vários aplicativos aí na internet que você pode utilizar para criar a sua agenda em si. O que eu gosto de utilizar, para ser bem sincero, é o Notas do Keeps. O download dele vai estar aí na descrição, tá? Você encontra aí no Google Play Stores. É, mas não é o que eu costumo utilizar. Eu não anoto a minha agenda nele, eu anoto outras coisas, enfim. Eu gosto de utilizar um caderno. E esse ainda é um caderninho bem diferente. Vou deixar o link dele aí na descrição também, para quem quiser um igual. Mas ele é um caderno justamente para minha agenda. Eu gosto dele com esses espaços vazios, sem data, sem essas coisas, porque me ajuda a me organizar melhor. E o ato de eu pegar o caderno na mão, pegar uma caneta, qualquer caneta, essa caneta que eu ganhei num dos eventos aí que eu fui durante o meu trabalho, pegar uma caneta e simplesmente escrever a rotina. Vou dar um breve deslumbre de como que eu faço a minha rotina. Essa daqui é a minha rotina, provavelmente está invertido aí para vocês, eu vou depois tentar tirar uma foto e encaixar aí no vídeo da rotina de hoje. E como vocês podem ver, eu coloco sempre acordar cedo e um devocional, que aí é a minha parte espiritual, na frente sempre o horário e depois o cheque de que eu realmente consegui finalizar aquela tarefa. Além disso, eu também coloco meus horários de que eu vou comer alguma coisa, tudo para manter uma saúde melhor. Eu também gosto de anotar o que eu comi no dia, tanto que existe um ato, uma parte aqui, né, da minha rotina que é só de anotações. Isso daqui é só anotações, tanto que está separado e eu deixo um espaço para poder adicionar mais coisa caso apareça alguma coisa para mim fazer no dia. Né? Eu gosto também de anotar na minha agenda várias. Eu gosto de anotar na minha agenda consultas médicas, compromissos. Aí sim, eu anoto com horário, falando, ó, tantas horas você precisa ir lá para poder cumprir esse tal compromisso. Então, a importância de você montar uma rotina não está apenas em escrever alguma coisa, em anotar alguma coisa, mas sim você montar uma agenda pessoal para que você consiga se organizar, organizar os seus pensamentos e as suas metas. Graças à minha agenda, eu consegui anotar várias metas minhas de anos atrás que eu venho tentando e eu vejo a minha progressão, eu vejo que eu estou conseguindo evoluir. Graças a eu ter uma agenda que me ajuda a lembrar dos meus compromissos, que ajuda a mim pensar um pouco mais sobre as questões que eu quero desenvolver, a pensar sobre o que eu preciso desenvolver,
graças a isso, eu estou conseguindo cumprir alguns objetivos, como este canal. É um exemplo para mim porque eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo e novamente, recentemente eu postei um vídeo falando que eu ia voltar, não consegui gravar o vídeo. Teve inclusive uma das ocasiões em que eu perdi o vídeo, etc. E, enfim, mas eu ter uma agenda e eu colocando, ó, hoje eu preciso gravar um vídeo, hoje eu preciso falar sobre tal coisa, às vezes eu não vou fazer. Às vezes eu posso dar um check ali, um X ali e falar, não consegui fazer, não fiz isso nesse dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O ato de eu anotar as coisas aqui, o ato de eu listar o que é prioridade, o que que eu tenho que fazer hoje, por que que eu tenho que fazer tal coisa, já me ajuda a focar no que eu preciso fazer, que é o caso desse canal. Porque eu me compromissei com vocês de estar aqui e eu quero voltar. Eu quero ajudar vocês a entenderem esse caminho da melhoria pessoal. Então, para a gente encerrar o nosso assunto, esse vídeo está sendo um pouco mais curto por questões de horário, enfim, e também eu gostaria de fazer um vídeo mais aprofundado no futuro sobre essa rotina, porque é algo que eu também estou construindo, eu também estou desenvolvendo, então assim que eu tiver 100% de propriedade de falar para vocês que isso é realmente importante, eu vou voltar aqui, porque por enquanto eu também estou nesse caminho. Se você quer trilhar esse caminho, baixe aí o Notas do Keeps ou próprias anotações do seu próprio celular mesmo. Eu não gosto de usar celular porque eu acho que tem muitas distrações, né? Mas aí isso é uma questão de cada um consegue evoluir naquilo que tem disponível. Se você, assim como eu, for uma pessoa mais tradicional, recomendo que você compre um caderno de anotações, um caderno para você colocar a sua agenda. Essa vai ser a sua agenda, você vai pegar esse caderno todos os dias, vai levá-lo para vários lugares. Isso já vai te fazer parecer uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais culta. E sem contar todo o tradicionalismo que tem de você exercer a escrita, que é algo que praticamente ninguém mais exerce hoje. Existem pessoas que estão há meses, talvez anos, sem escrever alguma coisa longa aí por um tempo desde que saíram da escola, né? Enfim. Então, não importa o meio, não importa como, apenas faça. Eu testei já outros caminhos, outros meios, testei principalmente pelo meio do celular, enfim, né, aplicativos, mas para mim não funcionou. Pode ser que para vocês funcionem e eu realmente espero que funcione, mas comprem um caderno, tá? Agora é uma parte um pouco mais apelativa minha. Comprem um caderno, porque você anotar, você ver isso tudo aqui, você escrever com as suas mãos é algo completamente diferente. Então, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te auxiliou em alguma coisa, te deu mais ideias, te deu mais motivação, eu peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.